Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com uma pessoa muito querida. Essa mês a gente vai falar com o nosso mestre da respiração, o Nilson Bogeroni, de Vibrari, meu professor. Graças a ele eu aprendi a respiração consciente, a técnica do renascimento. Ele é diretor do Vibrari, ele é um amigo muito querido que eu tenho. Eu tenho um privilégio de dizer que ele é meu amigo. E eu trouxe ele aqui hoje para contar um pouco para a gente sobre as técnicas da respiração. E nós vamos falar um tema bem interessante. Antes de tudo, eu vou pedir para ele dar uma breve apresentadinha, falar sobre a trajetória dele. Aí a gente já vai entrar no assunto. E o assunto, gente, é muito legal. Vai ser o assunto sobre partos. Mas a gente vai começar falando de gestação. Antes, segura aí, aproveita agora, clica no sininho, senão você vai esquecer no final. E se inscreve aqui no canal. Nilson, conta pra gente. Seja bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui com você e podendo, né, falar um pouco sobre essa técnica tão linda, tão fantástica que é a técnica de respiração consciente, né, mais conhecida como renascimento ou rebirth em inglês, né? E como você disse, já há um tempinho aí que eu estou na área, desde 2001, que foi meu primeiro contato, né, com a técnica em treinamentos motivacionais de alto impacto. E a partir daí, né, fui me especializando, fazendo várias formações de linhas diferentes, né, terapêuticas. Mas o que mais me tocou foi a técnica do renascimento, que é a técnica, né, de respiração consciente, que basicamente, né, a gente usa uma ferramenta que é nossa, que é própria, né, do ser humano, que é a respiração. Então, a gente vai poder falar um pouquinho, né, sobre ela aqui. E ainda mais num tema tão importante, tão significativo, que é o momento, né, da nossa vida intrauterina, no momento em que a gente foi, né, estava lá dentro da barriga da nossa mãe, do momento do parto, do nosso nascimento, e todas essas influências que esse período, né, pode trazer para a gente. Então, já apliquei essa técnica para mais de 20 mil pessoas, então, a cada momento, a todo instante, eu me surpreendo com os resultados que essa técnica proporciona. Então, vai ser muito legal. É claro que o renascimento não trabalha, não vai em busca de encontro somente a esse momento de gestação ou de parto. É claro que o renascimento ele abrange muito mais que isso. Mas nessa nossa conversa hoje a gente vai focar e falar muito sobre esse período que influencia tanto a nossa vida adulta, né, Lê? Então, assim, a gente sabe que tem muitas terapias aí, né, que trabalham do nascimento em diante, né, que é a maior parte das terapias, utilizadas até mesmo vinda, né, da psicologia. Porém, hoje os estudos já mostram que tudo aquilo que acontece, né, no período gestacional e as influências do parto, né, a criança, quando nasce, ela já traz uma bagagem de informação e de registros que vão nos influenciar na vida adulta. É isso aí. E, assim, eu queria muito, assim, porque eu combinei de trazer o Nilson, trazer você aqui no canal para falar com a gente. Porque é impressionante como a nossa respiração, a gente não percebe, né? A gente está tão ligado em outras coisas que a gente não percebe o poder que tem o ar que entra e o ar que sai, né? E eu digo isso dentro da grafologia, porque na escrita a gente identifica nitidamente as pessoas que respiram das que não respiram, daquelas pessoas que deixam as emoções fluir e aquelas pessoas que seguram as emoções. Então, a escrita é um retrato da respiração. É como se a gente conseguisse, na letra das pessoas, ver como se fosse aquele exame do coração que faz a medição cardíaca, O eletro, né? Era isso que eu queria lembrar. O movimento do coração, as batidas, a nossa respiração. E isso a gente vê muito forte na escrita das pessoas. Por isso que, para mim, no meu caminhar assim da grafologia, a respiração é a técnica que eu escolhi, a que eu aprendi com você, o renascimento, para que eu auxilie essas pessoas, essas mães que muitas vezes chegam até mim, depois que tem o bebê, ou então quando estão querendo engravidar, né? Até para mim mesma, para a gente poder se conhecer melhor, porque é impressionante, realmente passa. Então,
Eu queria entrar agora um pouco mais nesse quadrado aí para a gente falar a respeito da gestação, porque assim, no episódio anterior que a gente teve o convidado, veio a Mabel. A Mabel falou sobre crenças, né? E aí eu queria fazer essa ponte agora da crença, que você poderia comentar conosco, no processo da mulher quando está grávida. Quais são essas crenças? O que isso acontece? Porque a respiração, as crenças e a parte da gestação está tudo ali. Então, se você puder falar um pouquinho disso, também vai ser muito bacana para o pessoal saber. Claro, com certeza. Como eu disse, né, já tem muitos estudos hoje que mostram, né, que nós, quando nascemos, já trazemos uma carga de informação, primeiro através do DNA, né, então isso já é provado cientificamente, né, então nós somos, né, metade mãe, metade pai, então nós trazemos já essa bagagem de informações, inclusive padrões comportamentais, tá, vem no DNA, e tudo isso é passado para o bebê que está ali dentro da barriga da mãe. E até então, o momento da concepção influencia muito, né? E tudo aquilo que a mãe vai viver durante os 9 meses de gestação. Então, tudo aquilo que ela falar, tudo aquilo que ela ouvir, tudo aquilo que ela sentir, principalmente, não só vai estar sendo registrado no cérebro, né, da mãe, mas também vai passar através, né, de neurotransmissores, através da placenta, através da corrente sanguínea para o bebê. Tá? Então, todas essas células de memória da mãe também vão ficar armazenados no cérebro do bebê, no sistema límbico. Né? Então, todas essas informações, essas cargas emocionais e principalmente sensações, o bebê, quando nasce, já traz isso. Né? É aí que são nessas sensações, nesses registros, que eu vou linkar aí com a crença. Tá? Por quê? É claro que o bebê, dentro da barriga da mãe, ele não tem o discernimento de saber o que é certo, o que é errado, né? O que está acontecendo fora. Ele apenas sente. E ele sente aquilo que a mãe está, né, como se fosse um filtro, como se fosse, né, o canal de conexão com ele. Então, essa conexão de mãe e filho na gestação é gigantesca. Tá? Então, de repente, uma mãe que recebe a informação de que está grávida, então muitas vezes, né, a mulher se assusta porque não estava programado. Então, essa sensação, esse susto, já existe um registro. De repente, na gestação, a mãe está passando por algum problema financeiro, sei lá, não tem condições de cuidar de uma criança que vai vir, então gera uma preocupação, gera um medo, né, uma angústia, o bebê sente. Às vezes, nessa gestação, a mãe com problemas com o pai dessa criança, né, de relacionamento, ou até mesmo de problemas também financeiros, de trabalho ou de, né, qualquer outro motivo. Então, todas essas preocupações, essas emoções geradas na mãe, né, automaticamente passam para o bebê. Tá? E todos esses registros ficam ali armazenados, e a partir do momento em que o bebê nasce, né, e tem a primeira respiração, todas essas sensações geradas pelas emoções vão vindo à tona, tá? Ela vem principalmente nos momentos mais difíceis da vida dessa criança, porque a gente sabe que até 6, 7 anos de idade, a criança ali basicamente já está com a personalidade já quase que feita, né? Totalmente estruturada. Então, por isso que neste momento, quando esses registros, quando essas sensações e emoções começam a vir à tona, é que aí onde a criança já começa a ter o discernimento de comparar, né? E aí, a partir dos significados que essa criança vai dando, é que vai gerando as crenças, sendo elas positivas, né, que a gente chama de, né, possibilitadoras, ou crenças que vão limitar ele, que a gente considera negativas, né? A minha mãe, a minha avó, né? Ela teve a minha mãe com 16 anos de idade, ou seja, ela era uma adolescente, né? Então, imagina você com 16 anos. Hoje não, né, gente? Porque hoje engravidar com 16 anos não é coisa normal. Mas imagina a minha avó, né? Infelizmente ela já morreu, mas ela teria hoje uns 80 anos, mais ou menos. Então, assim, ela com 16 anos tinha casado e engravidou. Saiu de lua de mel, voltou grávida. O marido o meu avô, o marido da minha avó, ele tinha
10 anos a mais que ela, 13 anos a mais. Então, também não era nenhuma pessoa, né? Também já não é tão, né, mais velha. Uhum. E, enfim, aí foi aquele momento do medo, né? Do como vai ser o primeiro filho, situações econômicas difíceis, né? Como você mesmo acabou de falar. E aí vem a minha mãe, e a minha mãe engravida de mim, né? E a minha mãe, claro, embora meus pais quisessem esse momento, como você disse, o susto vem, né? E aquela responsabilidade, como vai ser criar uma criança? Meu pai diz assim, que quando eu nasci, ele olhou para mim e falou assim: Nossa, ainda tem 18 anos para eu cuidar dela, né? Ainda tinha que pensar nisso tudo. E em uma das respirações eu acessei esse momento. Eu consegui sentir tudo aquilo que a minha mãe sentiu, aquele medo, a insegurança, e eu vejo esses reflexos na minha vida hoje. Então, as pessoas às vezes me vêm fazendo vídeos aqui no YouTube ou fazendo as coisas, acham que a gente não tem medo. É Mas verdade. não é. O medo, ele para mim, é um tema. Eu tenho medo e eu faço aí, né, assim, bem claramente aqui, né? Claro, e é legal, né, contar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo que durante o processo de renascimento, essas informações que estão guardadas ali no nosso sistema límbico, elas vêm à tona através dessa respiração consciente circular que a gente faz. Então, que é um padrão diferente, não é que eu vou respirar normalmente e essas lembranças, essas memórias vão vir à tona, não. Né? Existe todo um método aplicado por uma pessoa, um profissional da área, né, um renascedor, um terapeuta em renascimento, que vai aplicar a respiração circular, né, consciente, durante um período, durante um tempo específico. Né? Então, tem todo um acompanhamento para que isso aconteça. Tá? Então, só para deixar um pouquinho claro. E como você disse, o que tem que tomar muito cuidado também, principalmente as mulheres, é que os padrões de nascimento dela, o padrão do nascimento da mãe dela, também passa de geração para geração, e isso se repete e passa de vó para mãe, para filha, né? E isso vai passar para uma neta, e se esse padrão não for interrompido, né, provavelmente que isso continue de geração em geração. Tá? Muito disso aparece nas constelações sistêmicas, né, familiares, que também dá para trabalhar, porém no renascimento a gente vai trabalhar essa questão específica utilizando a respiração. Por que a respiração? Porque nesse momento, né, como você comentou, de uma mãe que fica grávida, né, com 16 anos, ou com algo que perante a sociedade não era muito bem visto, né, algo que tem que ser escondido, algo que tem que ser, né, um assunto delicado. Tá? Então, muitas vezes, esses registros ficam ali. Né? E quando a gente começa a respirar, isso vai passando de geração para geração, mesmo que aquilo não faça parte da vida dela, e sim da mãe, da avó e assim por diante. Isso vem de geração para geração. E durante o processo de respiração, quando eu percebo algo que não está legal na minha vida, né, um problema que eu vou ter que enfrentar, as emoções vêm, como você comentou, a emoção do medo. Né? E o medo tem uma respiração específica, que é uma respiração curta, muitas vezes travada, né? E que está totalmente presa a essa emoção, que gera, né, um significado específico, que vai gerar comportamentos específicos e que vão vir crenças totalmente limitantes, né, com relação à coragem, com relação a se expor, com relação a um monte de fatores. E a maneira que eu mudo isso é através da respiração. Então, se o medo tem um padrão respiratório específico, eu mudando esse padrão respiratório, automaticamente eu vou permitir que esse medo flua e eu deixe de sentir esse medo. Porque o medo é importante também. A gente tem que deixar claro que as emoções são importantes na nossa vida e a gente tem que dar atenção a elas. A gente não pode fingir que elas não estão ali. Então, se isso vem de um momento gestacional, de uma vida intrauterina, fantástico, porque vai dar para resolver, né? E até mesmo não trazer isso com a gente, devolver da onde veio. Tá? E aí eu faço isso através do corpo, eu vou trabalhar isso com o corpo através da respiração, que mexe com, né, com questões químicas, né, fisiológicas, e através da respiração eu consigo integrar, eu consigo olhar para esse fato de uma forma diferente, possivelmente dando um novo significado ou não.
tá? No renascimento eu não preciso trabalhar conteúdo, mas se esse conteúdo vem à tona, perfeito, eu consigo fazer somente através da respiração. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, quando o Nilson, gente, está falando da técnica da respiração consciente do renascimento, essa é uma técnica. Então, assim, não é que assim, agora eu vou respirar, eu estava respirando com medo, então, é travado, então agora eu tenho que respirar. Não é assim. A técnica realmente tem uma técnica de aplicação, né? São 2 horas de atendimento, são sessões que vão durar aí um tempo específico. O renascedor que tem esse treinamento profissional vai acompanhar a pessoa para que tenha um fluxo, que o ar entre e saia sempre dentro de um ritmo específico para que a pessoa consiga oxigenar completamente o sangue. Então, que você vai sair da sessão e aí você tem que lembrar que você tem que respirar melhor. Você está andando, estou no mercado, agora eu vou respirar bem. Não é assim, né? Então, assim, eu gosto de explicar porque às vezes quem não conhece, talvez não consiga colocar a forma, né? Uhum. E agora, se você puder, mostra para as pessoas como que é o processo do ar, da entrada e saída, né? Uhum. Como servir como base para eles conhecerem, né? Do nosso peito, como expande, essas coisas. Sim, sim. Basicamente, a respiração utilizada durante um método, né, durante o processo, uma sessão de renascimento, ela funciona de uma forma, como eu disse, de uma forma circular. O que seria circular? Seria uma respiração onde não existe pausas. Tá? No decorrer da nossa vida, nós vamos tendo respirações diferentes a cada momento, a cada situação e a cada período, em cada época da nossa vida, a gente respira de forma diferente. Então, só que existem muitas pausas. Desde o momento que a gente nasce até hoje, né, a nossa respiração vai mudando e cada vez nós vamos respirando menos. Cada vez vamos oxigenando menos o nosso corpo. Cada vez vamos aumentando pausas nas respirações, tá? No processo de renascimento, essa pausa não existe. Ela é uma respiração onde eu puxo o ar e logo em seguida eu já solto. E isso é como se fosse, né, a entrada e saída do ar circular e contínua. Essa é uma respiração onde eu aumento a quantidade de oxigênio no meu corpo, né? Se eu não tomar cuidado com a saída do ar, eu posso forçar a saída do ar, eu posso começar a ter um desequilíbrio químico, né, na composição sanguínea, né, em termos de gás carbônico, de oxigênio. Eu posso, se eu não tomar cuidado com essa respiração, eu posso hiperventilar, né? Então existem métodos específicos de hiperventilação. E no renascimento não é hiperventilação, porque eu não vou forçar a saída do ar. Eu tenho que soltar o ar de uma forma calma e tranquila, justamente para dissolver, né, todas as tensões musculares. Por que tensões musculares? Porque a maioria das nossas emoções reprimidas ficam registradas no nosso corpo através das tensões musculares. Então, a cada momento em que eu fico com medo e eu me fecho e eu me travo e eu corto a minha respiração, é uma tensão. Então, em forma de tensões musculares, eu vou desobstruindo, eu vou liberando algo que poderia estar parado, seja energeticamente ou não, tá? E que tem tudo a ver com esses registros. Lembrando que os nossos registros, as nossas memórias, não estão guardadas somente no nosso cérebro. Tá? Nós temos células de memórias espalhadas por todo o corpo, né? E são os neurotransmissores que fazem, né, essa circulação por todo o nosso corpo. Então, a respiração ela entra justamente nesse aspecto mais físico do corpo, né? É claro que a mente não tem como separar as duas coisas. Mente e corpo estão totalmente ligados. Então, por isso que no momento em que eu estou trabalhando algo no corpo, pode ser que venha uma lembrança, uma memória e eu tenha consciência dela. Mas numa sessão de renascimento, não necessariamente eu preciso que essas lembranças, essas memórias venham à tona para que eu saiba os porquês, né? A maioria das pessoas gostam de saber, mas por que eu faço isso? Por que eu sinto aquilo? Por que eu tenho medo? Por que, né? E numa sessão de renascimento, isso não é o mais importante. O mais importante é você deixar de sentir essas sensações que te limitam, tá? Eu acho que eu posso contar uma história que eu
acho fantástica, que é uma das minhas histórias que eu vivenciei com clientes que passaram pelo processo, e algo que eu jamais imaginaria que isso poderia influenciar uma pessoa, onde durante uma sessão de renascimento nós fomos trabalhar uma fobia específica de cobras. Uma japonesa, né, que morava em Londrina, ela tinha pavor de cobras, então ela conta que desde a infância ela lembra que ela tinha vizinhos, né, uma criança, um vizinho dela que tinha coleção de cobras que ele guardava em vidros, né, na casa, e ela mal entrava na casa desse coleguinha, tá? Então ela morria de medo, ela tinha né, para quem não sabe, fobia é o medo exagerado de algo, seja de falar em público, seja de baratas, seja de rato, seja de cobra ou qualquer outra situação, tá? E aí nós fomos trabalhar esse medo que ela tinha porque ela morava numa fazenda. Então, uma fazenda é mais do que comum aparecerem cobras, né? Ela não conseguia assistir, ver fotos, ela não conseguia ver documentários na televisão que falassem de cobra, ela já morria de medo. E aí, num processo, né, de renascimento, ela passando, né, por um dos nossos treinamentos e cursos, ela, durante o momento da gestação, ela já percebia que ela já sentia aquele medo ali, né? E ela, nos momentos em que ela teria que passar pelo momento do parto, ela se rejeitava, é como se ela não quisesse nascer, tá? Ela tinha algo ali no momento do nascimento que impedia ela de nascer, tá? E a gente percebia que ela mexia muito a boca, mexia muito a língua, e ela falava que sentia um gosto ruim na boca. Durante um processo desse de renascimento, de respiração consciente, ela acessou uma lembrança lá da vida intrauterina, onde a mãe grávida dela, vivendo nessa fazenda, né, e bebendo água, né, ali da torneira, que vinha de um poço específico, né, daquela fazenda, ela percebeu que aquela água estava com gosto ruim. E ela falava para a família que a água estava com gosto ruim, que a água estava com gosto ruim, e as pessoas não sabiam o porquê disso. Quando foram ver, descobriram que o gosto ruim estava vindo da água do poço. Quando eles foram verificar, tinha caído uma cobra dentro desse poço. Olha isso. Tá, mas até aí o que tem a ver, né? Imagina, a pessoa que passou pelo processo estava dentro da barriga da mãe, estava sendo, né? Era um feto que estava ali e não percebendo nenhum tipo de, né, de medo, né? Só que a mãe estava. Quando a mãe descobriu isso, né? Ela entrou assim totalmente apavorada, né? Dessa cobra. E aí o que ficou registrado para essa criança que nasceu? Que na verdade não queria nascer porque tinha medo de encontrar a cobra. Olha isso. Olha como o nosso cérebro é totalmente, né, complexo e ao mesmo tempo fantástico. E essa mulher, ela fez uma ligação do nascimento com o medo, né, dessa fobia absurda que ela viveu dentro da barriga da mãe e por isso ela não conseguia engravidar. Ela já estava tentando engravidar há anos e não conseguia. Por quê? Inconscientemente, qual era o registro que ela tinha? Se eu engravidar e meu filho for nascer, ele vai passar pelo mesmo medo que eu passei. Né? Porque o que é a fobia? É um medo, a sensação é uma sensação de morte. Então, ela sentia essa sensação de morte, porque sentiu no momento em que nasceu, e inconscientemente ela protegia o seu filho, né, sua filha, que seria futuramente, de passar pela mesma sensação que ela. E automaticamente, com o renascimento, com a técnica de respiração consciente, ela conseguiu integrar essa sensação, né, de uma certa forma hoje, da fase adulta, quando a gente acessa uma lembrança vivida no passado pela criança, automaticamente eu tenho mais recursos que naquela época eu não tinha. Então eu consigo, né, dar um novo significado. Mas além da gente, né, dela se curar, né, com relação à fobia de cobras, que logo em seguida ela já me chegou em casa, ela, Nilson, eu estou vendo Faustão e está passando um documentário sobre cobras, né? Tinha um rapaz que ia no Domingão do Faustão falar sobre animais e tal, e ela falou, eu estou assistindo e eu não estou com medo da cobra. Ok, passado 2 meses, ela engravidou. Né? Então, olha como, né, o nosso sistema, os registros que são feitos, né, às vezes que a gente não dá a mínima bola, dentro de uma vida uterina, influenciava na vida dela adulta de gerar um filho.
O que o medo de cobra tem a ver com geração de filho? Nada. Conscientemente não é nada, mas para ela existia um link aí que impedia ela, né? É uma proteção, a mãe protege, né? Ela não quer voltar a sentir coisas que eu senti no meu passado. Então, automaticamente, ela conseguiu, né, destravar isso e engravidar. Então, quanto esse período, né, gestacional é importante da nossa vida adulta, né? Essa conexão que eu tenho com uma pessoa e tudo que ela vive, né? Tudo que ela sente, a maneira como isso vem para mim, né? A gente tem relatos de pactos que são feitos ali entre o bebê e a mãe, né? Pactos ali, até mesmo para proteger a mãe, por amor a essa mãe, né? De ter comportamentos para proteger, para N motivos, né? Sei lá, uma mãe que tem problema com o pai, né? Então essa criança nasce e por amor à mãe, ela se sente na obrigação, né, de ter um relacionamento diferente da mãe, de proteger a mãe, né, de homens específicos. Então às vezes essa criança que nasce com esse pacto feito, né, com a mãe ali através desses registros, muitas vezes impedem essa criança, essa mulher de ter um relacionamento, esse homem de ter um relacionamento com outra mulher, né? Relacionamentos saudáveis. Então, ali, esse momento é muito importante. Então, a gente traz uma bagagem gigante de informações durante 9 meses e a gente não pode falar que a gente nasce, né, totalmente zerado com a página do nosso livro em branco. Não, não nascemos. A gente já traz uma bagagem aí enorme de informações aí desse período que a maioria das terapias não é trabalhado, né? E no renascimento a gente tem essa oportunidade. É muito verdade isso que você falou, até porque quando você comentou o negócio da a mãe sente o medo, ou que nem teve o medo da cobra, tudo, ela, com certeza, essa mãe teve a respiração travada, o medo, o susto, nessa situação, nossa, tá grávida, ai, eu tomei essa água, será que o bebê vai acontecer alguma coisa com o bebê? A informação para a criança. Não é que a criança vai lembrar, ai, nossa, eu estou vendo tudo isso. Não é isso. Mas a criança sentiu aquela. O ar que ficou, né? Porque o ar chega no bebê através do cordão umbilical, da placenta, e até também queria depois falar sobre o momento do nascimento, que eu acho isso daí que é a questão do parto é lindíssima. E que Sim. Esse mesmo veículo, né? Como você falou, mente e corpo. Então, quando a gente atravessa esse portal do corpo, né? Da mente para o nosso corpo, eu acho que o momento do parto, do nascimento em si, ele traz isso, né? A mulher tendo aquela conexão com ela, mãe mesmo, né? A mãe está nascendo e o filho está nascendo. E o filho que está passando ali pelo canal da vagina, né? Está passando ali direitinho para o mundo exterior. Então, psicologicamente e a emoção dos dois estão muito afloradas, a ponto de, por exemplo, o bebê, ele nem sabe que ele não é a mãe, né? Ele simplesmente só está sentindo aquele monte de carga ou de desespero, né? Aí, compartilhando aqui também com vocês uma questão para a gente já entrar falar um pouquinho dos partos, né? Eu nasci com fórceps, né? Então, a minha mãe já teve aquela história que eu contei. Minha avó com medo, minha mãe também, eu fui a primeira filha. E na hora de nascer, isso foi uma informação há pouco tempo que eu resgatei. Eu sei, já sabia que eu não tinha nascido de fórceps, mas a minha mãe comentou que ela estava só depois da respiração, né? Que me veio essa emoção e eu fui perguntar para minha mãe e ela me comentou que ela estava com muito medo no momento do nascimento, porque ela estava sozinha. Não, naquela época, o homem não podia entrar na sala de parto. Então, meu pai não pôde estar com ela porque não era permitido, né? Estou falando de 1979, tá, gente? Não sou tão velha assim, mas... Não, é recente. As coisas mudam muito rápido agora. E meu pai não pôde estar com ela. A médica dela também não estava na sala de parto. A médica que atendeu e fez tudo pré-natal. E aí ela estava nas mãos de um enfermeiro. Olha que interessante essa história. De um enfermeiro de plantonista. E aí ela ficou com muito medo, porque ela era a primeira filha, nunca tinha tido um filho antes. Será que eu vou dar conta, né? Que todas as mulheres
acabam pensando isso, ou a grande maioria pensa, e aí fica aquela tensão toda, e eu querendo sair, a minha mãe tensa, e aí vem a bendita como que chama? Da peridural, Peridural. que foi aplicada na minha mãe, aí minha mãe perdeu a força para que eu pudesse, Uhum. e ela simplesmente não teve mais força do quadril para baixo, então eu travei. Foi um parto por muitas horas, e aí não saía, até que foi que o enfermeiro de plantão foi lá e puxou com fórceps, né? E esse episódio foi muito, na minha vida, foi muito marcante, em diversos sentidos. Depois você conta Claro. coisa do parto do fórceps, que eu achei interessante. Mas, assim, Sim. que eu queria chegar, assim, o medo, né, de não dar conta, de não conseguir a chegada do bebê no mundo, e a minha percepção, que eu digo naquele momento todo, foi que o primeiro contato com outra pessoa foi de dor. Alguém que me puxou pela cabeça e aquilo teve dor. Então, na prática, falando, nos trabalhos e no relacionamento com as pessoas, existia sempre um medo de que vai acontecer alguma coisa que eu não sabia o que era. Um medo não é um medo velado. Eu sabia que você falou, tipo, eu vou fazer uma palestra em algum lugar, aí alguma coisa vai acontecer comigo. Eu tinha aí essa sensação e eu não sabia de onde vinha. Depois que eu fiz as respirações, até fiz a gente foi lá para a Chapada, né, no ano passado, que foi fantástica essa respiração para mim, que foi quando eu acessei essa memória. E eu me senti muito grata naquele momento, foi muito emocionante para mim, pelo plantonista, porque se não fosse por ele, eu não teria nascido. Só de eu falar me emociona. Sim. A gente, quando é criança, a gente não consegue dar essa visão toda, né? E aí você vê que uma pessoa que, embora ele tivesse num plantão médico, ele salvou a minha vida, né? Ele intercedeu, gerou uma marca, mas tudo bem, essa marca me faz ser quem eu sou hoje. E eu sou grata a isso, né? E não é como você bem disse, o medo não é que ele apaga e não existe mais. Você passa a ter um novo entendimento, né? Isso me ajudou muito nas relações, nas conexões com as pessoas nos trabalhos, né? E até na exposição. Tipo assim, eu posso vir aqui falar e me expor com as pessoas que não vai acontecer nada comigo. E aquilo foi uma percepção daquele momento. Então, pegando o gancho dessa história, eu queria que você comentasse um pouco, eu acho muito Sim. parto. Eu acho que antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, é deixar claro que você teve essa experiência e isso não significa que todas as pessoas que passaram pelo fórceps, de parto com fórceps, o que é o fórceps? É aquela ferramenta médica que é utilizada como se fosse uma garra que prende na cabeça do bebê e se puxa, né? Então, isso não significa que todas as pessoas que tiveram parto com fórceps vão ter esse registro e vão ter essas crenças que acabaram te limitando no decorrer da sua vida, tá? Então, a gente não pode carimbar e falar, você é de fórceps, então você vai ter medo, insegurança. A gente não pode dizer isso, porque cada bebê vai ter uma sensação diferente, vai sentir algo diferente, e no momento em que nasce e vem para a vida, ele pode dar outros tipos de significados e isso não influenciar a vida dele. Tá? Então a gente né? Podia tem gente que nasceu de fórceps e que tipo X nem não tem uma marca assim. Então justamente aquilo que você comentou, a sua mãe já estava passando por um momento de medo, né? A ausência do seu pai, né? Durante o processo já foi, né? Uma outra situação que ela foi comprimindo cada vez mais, ela foi, né? Sentindo respiração travada, né? E o bebê sentindo tudo, você sentindo tudo ali dentro da barriga da mãe, né? E ali, imagina, né? O bebê durante, né? 9 meses, quentinho, protegido ali pela mãe, né? Recebendo o oxigênio, recebendo o alimento através do cordão umbilical, né? Através da placenta que está totalmente ligada à mãe. Então essa conexão é muito grande. E esse momento do nascimento é como se fosse um sisteminha, um registro que a gente tem com uma carga, uma descarga elétrica que faz com que o bebê também mude de posição, que se encaixe, né?
E a partir do momento onde, de repente, muitas vezes esse medo que travou e impediu com que, né, você nascesse de forma natural, e ocasionou esse desespero, né, com os médicos também muitas vezes, né, não sabem, não têm o medo que eles também sentem no momento em que a criança está nascendo de ter algum problema ali, da criança falecer ou a mãe. Então, o fato de ter dado anestesia, é o que você falou, anestesiou, né, tudo ali da mãe, e essa anestesia também vai para o bebê. Então, é como se alguém tivesse te dado uma anestesia e você não tinha mais forças também para nascer, né? O bebê também recebe essa carga, mesmo sendo uma peridural ou uma RAC ou qualquer outra anestesia, né? Isso vai automaticamente influenciar ali o bebê quando nasce, tá? Então, é o que você comentou, você tinha esse receio de, o medo do que vai acontecer, de algo imprevisto, né? Tem pessoas neste processo que passam a vida inteira sempre necessitando de alguém para cumprir, para atingir seus objetivos, para atingir suas metas. Por quê? Imagina, o bebê nascendo ali e ele trava e ele para, né? Aí vem alguém e puxa e ajuda essa criança a nascer. Então, é um padrão de comportamento que muitas vezes essa pessoa leva para o resto da vida, sempre esperando que alguém vai puxar pela cabeça e vai ajudar a terminar o processo. Tá? Então, muitas vezes isso influencia, né, na revalidação, né, de precisar que esse feedback de que eu estou indo bem, de que está tudo certo, né, de sempre fazer algo para que eu não precise da ajuda de ninguém. Eu posso ser independente, eu posso. Então, às vezes, padrões comportamentais totalmente ligados a esse momento do nascimento. Tá? Então, esse é um caso, né, de fórceps. Então, não puxando sardinha ou falando que o parto natural é melhor, o parto de cesárea não é, mas para cada tipo de parto, para cada tipo de nascimento, pode gerar, né, sintomas, pode gerar crenças, sensações para cada tipo, né? É claro que o parto normal, o parto natural, traz uma série de benefícios que a gente, né, de repente, para a gente pontuar cada um aqui, a gente vai acabar se estendendo muito. Porém, se esse parto, imagina uma criança ali no seu parto, vamos, né, continuar com o seu parto. Ao invés de pegar o fórceps, né, e te ajudar a sair pelo canal vaginal, né, e você continuar o processo, muitas vezes, quando o bebê fica travado antes, né, da cavidade, muitas vezes os médicos optam por fazer uma cesárea. E eles abortam o parto natural e abrem a barriga da mãe e puxam essa criança pelos pés. Então, qual será a sensação que é de estar terminando um processo, indo em busca do seu objetivo, que é nascer, e alguém vai e te tira de volta? Nossa, Tá? verdade. E isso é muito, É ruim. é Pelo amor muito comum. de Deus. É muito comum nos dias de hoje, porque os médicos eles estão preparados para fazer cesárea, né? Isso é fato, né? Eles estão condicionados, eles estão é mais fácil, é mais rápido, né? Ele não perde muito tempo ali no parto, no centro cirúrgico, então é muito mais fácil e para eles isso significa que é mais seguro. Mas a gente sabe que não, que o parto natural é muito mais seguro, né? E essa criança que nasce com um parto natural, onde ela decidiu fazer força, onde ela decidiu sair, ela teve todos os movimentos corporais para isso, tá? E é uma conquista. E aí, a partir desse primeiro momento, onde o bebê nasce, e ele tem a primeira tomada de decisão, que é o quê? Respirar. É ter o sopro da vida, né? Para colocar ali, né? Indo em busca de tudo aquilo que ele, né? Ele ficou 9 meses ali, ele precisa nascer, ele precisa viver. Então, para isso, eu preciso respirar. Então, a respiração está totalmente ligada aí com tudo aquilo que a gente viveu na vida intrauterina e com o momento do parto. E aí eu pergunto, né, para você que está nos ouvindo, qual foi o significado que você deu nesse momento do nascimento? Qual é a sensação que foi gerada nesse momento do seu nascimento? Muitas vezes a gente não sabe, e através do renascimento isso é possível. E se tiver algum registro que te limita, nas sessões de renascimento isso pode ser automaticamente desbloqueado, né? Deixar fluir, né? Acolher, porque muitas vezes quando a gente
não quer sentir algo ou voltar a sentir algo que não seja prazeroso, a gente nega, a gente, né, tem aversão, a gente quer fugir, a gente quer deixar de sentir aquilo. E quanto mais eu faço isso, mais conectado eu fico, né? Então, com o renascimento, eu tenho a oportunidade de acolher aquilo que eu vivi, né? Agradecer, né, a minha mãe por tudo, honrar a minha mãe, meu pai, né? A gente entrando, né, numa outra filosofia aí, mas através do renascimento isso pode ser feito com a respiração consciente. E é muito lindo quando isso acontece. É muito. Antes de a gente finalizar, só queria falar mais uma coisa. E aí, qualquer outro momento, a gente faz também um bate-papo sobre isso. Mas eu quero deixar registrado aqui que, assim, para mim, eu sei, é claro, para todos nós, mas eu realmente defendo o parto natural, assim. Para mim, não tem nada mais humano, mais respeitoso, mais amoroso do que um parto natural. Então, assim, eu sei que existe a cesárea que ajuda a nascer, que tem momentos que são necessários, eu sei de tudo isso, mas eu ainda, o parto natural, se as mulheres tivessem, se as mulheres de hoje pudessem conversar com as mulheres de antes, com as avós, que infelizmente algumas delas já não estão aqui, elas talvez se sentissem mais propensas a fazer um parto natural. Porque é uma coisa como a gente, por exemplo, você está na sua casa e você não está se sentindo bem, e aí você vai procurar alguma coisa para você fazer para descansar, e aquele cansaço para, né? Você tem esse poder sobre si mesma, então é um empoderamento muito grande da mulher, o parto natural. É ela no centro, né? Ela sendo a protagonista mesmo do próprio momento dela, aquele momento divino, porque um filho, né? O filho é uma bênção, o filho é um presente, é uma dádiva que é concedido. Você gerar uma vida dentro de você, seja ela qual for, mas uma vida humana, ainda mais uma humana que vai dar seguimento para o planeta, para outra pessoa, esse ser humano vai ser alguém melhor ou alguém pior, né? O quanto mais a gente pudesse fazer por este momento ser legal, é fantástico. Sei que tem temas que surgem no meio do caminho, ok. Mas se você já faz um preparativo durante esses meses, se você já tem uma cabeça, você já está se preparando para esse momento do parto, isso é possível. Assim, não Sim, acho legal pegar essa sua deixa, porque às vezes as pessoas, mas eu quero ter, né, um parto natural, meu filho vai nascer de parto natural. Às vezes, para algumas mulheres, não basta só querer, porque muitas vezes isso é consciente, né? E existem registros ali que ela precisa desbloquear primeiro nela, né, para depois ela ter um parto normal, né? Existe um sistema de crenças, né, voltando a gente falar de crenças, né, que foi sendo construído, né, pela sociedade, onde a dor do parto é, né, absurda, né, as mulheres falando isso, as imagens que a gente vê em novelas, né, as diferenças, é muito comum os partos naturais em novela, a mulher está gritando, descabelada, toda chorando, ou o bebê morre, ou o bebê é sequestrado, ou a mulher morre. Tem sempre uma tragédia no parto normal na televisão, né, na novela. E nos partos de cesárea, você vê a música linda, a mulher toda maquiada, né, uma luz linda, aquele bebê lindo, né, todo branquinho, loirinho, de olhos verdes, azuis. Então, a gente vem trazendo e formando crenças, imagine para as mulheres, né? Então, muitas vezes essas mulheres crescem acreditando que sim, o mais seguro, o normal é a cesárea, né? Onde eu não vou sentir essa dor absurda que tanto minha mãe, minhas avós falavam, né? Então, existe um trabalho a ser feito para mudar essas crenças, tá? E às vezes o querer não basta. Né? A pessoa que você escolheu para estar com você, né, no momento do nascimento. Então, uma série de fatores não só mentais, mas também físicos. É claro, né, que para algumas pessoas, como você disse, a cesárea é importante, tá? E não podemos deixar isso de lado. Mas a gente não sabe como vai ser o registro desse bebê. Às vezes pode ser um parto totalmente complicado,
com N tipos de sensações, de dores, de incômodos, e essa criança nasce sem nenhum tipo de registro que a limita. Tá? Então, vai depender muito do que eu vivi nesses 9 meses de gestação, que também vai influenciar o parto. Tá? E não basta só uma alimentação correta, exercício físico, yoga. Não, não é só isso. Né? A questão mental também vai ajudar essa mulher a ter um parto normal. Tá? Então, são cuidados que tem que ter. Né? E a gente sabe que através do renascimento, já fiz muitos trabalhos com mães, com grávidas, né? Às vezes a conexão da mãe com o bebê é importantíssima, né? Tive resultados excelentes onde a mãe não tinha muito amor, muito carinho por esse bebê, e no momento do renascimento, da respiração, é como se realmente ela aceitasse tudo aquilo. Então, depende muito da história de cada um, né? Do que vai ser trabalhado, do que vai ser tratado numa sessão de renascimento. Legal. O parto natural, eu li uma vez, que eu acho que é isso, não sei se eu estiver errada, você me corrige, que até a imunidade do bebê, ele nasce com uma imunidade melhor. Então, assim, são tantos benefícios, né, para a gente pensar de um parto natural, sendo possível, se treinando, né, para isso, tem um acompanhamento, como você bem disse, tanto do médico, e na minha opinião, eu acho que uma doula que tenha essa linha é essencial porque precisa eu acho assim, nunca fiquei grávida, né? Mas eu vejo muito bem que a mulher naquele momento ela fica insegura, que foi que aconteceu. Então, o apoio, a sensação de que tem alguém ali dando a mão para você e fala, você vai conseguir, estamos juntos. É o acolhimento daquela sensação de tipo, o que vai fazer, né? Então, eu acho que são vários fatores que vão ajudar a mulher a fazer essa passagem mágica, né? Tanto para ela, de uma pessoa de não ser mãe para ser mãe, e de uma criança que está na barriga para o mundo real, para o mesmo ar que ela respirou aqui, ela vai respirar aqui fora, né? Tudo muito... É como se tivesse um fio, né? Ou fosse um colar de pérolas envolvendo todos nós. Então, precisa ser olhado com devido cuidado, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É algo, né, que é muito importante, que a gente tem que dar um pouquinho de atenção, né, de acolher aí essa criança, né, que passou às vezes, né, por sensações difíceis na barriga da mãe, né, crianças que passaram por situações difíceis no momento do nascimento, né, toda aquela exposição, né, às vezes um parto normal, até mesmo dentro de um hospital, também pode ser considerado traumático, né? A questão da iluminação, a questão dos sons, o bebê ali, né? Estava no escuro, quase não ouvia direito, né? Os sons eram bem baixinhos. E quando ele sai, né? Aquela gritaria às vezes no centro cirúrgico, né? O barulho dos instrumentos cirúrgicos, né? Batendo nos metais, né? Aquela luz, aquele frio, aquela temperatura de 18 graus de um ar-condicionado, né, que dentro de um centro cirúrgico, às vezes até menos que 18 graus, né, por segurança, tal, né, da questão de bactérias, essas coisas. E como o bebê, qual o significado que o bebê dá nesse momento do nascimento com relação ao que é viver, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí da onde eu estava, que estava tão bom, e eu estou aqui agora, né? Qual que é o meu objetivo de vida, né? Qual a minha missão, né? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Então, algo que é tão lindo, que a gente sabe que é o nascimento, por trás de tudo isso, existem vários fatores que pode deixar de ser tão lindo assim na vida dessa criança, tá? E isso influenciar para o resto da vida e ela não perceber que essas sensações, esses registros estão vindo lá de trás, né? E eu só fortaleci eles através, né, de padrões de comportamento e através de padrões respiratórios. Porque se a gente analisar a respiração de um bebê quando nasce, ela quase não tem pausa, uma respiração, né, mais rápida, o pulmãozinho do bebê ainda está pequenininho, então a quantidade de ar é pequena, porém o bebê utiliza todo o espaço do pulmão. Né? Hoje, na fase adulta, nós temos uma capacidade em média de 5 litros de ar de respiração e nós não utilizamos isso. E a cada momento que a gente passa de dificuldade, de problemas, de angústias, de ansiedade, o nosso padrão de respiração muda, né? Diminuindo a quantidade de oxigênio, afetando, né, a oxigenação
né, do nosso cérebro através dos neurônios, né, a limpeza das nossas células. Então, uma série de fatores aí químicos, físicos, né, que envolvem toda a minha vida e que muitas vezes a gente não dá tanta importância, né, e fica só preso a pensamentos, né, que acabam influenciando em toda a questão hormonal, né, e influenciando a nossa respiração. Então, uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo agora é assim: como é que eu respiro, né? Se eu começar a trazer consciência para minha respiração, eu consigo mudar aquilo que eu sinto. Então, eu posso mudar. Então, eu posso puxar o ar, mesmo que seja pelo nariz, encher todo o meu peito de ar e soltar de uma forma calma e tranquila. E se eu fizer isso durante 5 minutos, seja 10 respirações, eu consigo me acalmar, eu consigo me equilibrar e fazer o que eu tenho que fazer. Tá? E aí, se você quiser se aprofundar e ir em busca de mais informações, né, procure o método Radhaik. Que aí a gente vai trabalhar a grafologia, a sua escrita, a respiração. Agora, algo bem mais completo, né? Não, também caminhamos juntos, né? Sim. E aí eu quero falar também que se você que está assistindo aí a gente agora ficou interessado, interessada, quer conhecer, quer passar por uma experiência ou quer fazer um treinamento também, o Nilson, ele é o diretor do Instituto Ibrari e ele faz treinamentos, ele dá treinamentos para vocês aprenderem essa técnica. Aí eu vou deixar ele comentar o contato dele, coloco a legenda aqui para o pessoal. Tá? Né, você pode entrar no site, né, do Ibrari, né, Ibrari, né, a abreviação de Instituto Brasileiro de Renascimento. No Instagram tem @Ibrari Instituto, então você pode entrar em contato ou fala com a Letícia, né? Se você quer ir em busca de mais informações, trabalhar, se você ouviu e se identificou com algo que a gente conversou, já é um grande sinal que tem algo aí nos seus registros. E se você quiser fazer isso, você pode tanto passar por sessões individuais, como também fazer treinamentos, fazer cursos. E os cursos de formação não são somente para terapeutas, né? Eles servem também, são 8 dias, para que você realmente possa, né, curtir, aproveitar, limpar, fazer uma limpeza, né? Eu considero o renascimento como uma limpeza de corpo, de alma, né, de todos os registros. Então, durante um curso você pode fazer isso. E se você já é terapeuta e utiliza uma linha específica de terapias, assim, né, como a Letícia utiliza, seja o Enneagrama, seja, né, a grafologia, né, você também pode colocar o renascimento como algo a mais, né, um plus para fortalecer e intensificar a eficácia do seu trabalho. E até mesmo para aquelas pessoas que, sei lá, não são da área e querem começar a entrar nessa linha terapêutica que hoje em dia está abrindo tanto, e as pessoas vão precisar muito da nossa ajuda, tá? Então, se você quer mudar de área, né, eu digo que a formação em renascimento vai te permitir com que você ingresse nessa área de uma forma bem sutil, uma forma bem prazerosa, né, com muito amor, respeito às pessoas que nos procuram. Então fica aí esse convite. É isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Obrigada por vocês terem ficado com a gente. Foi 1 hora de programa. Acho que a gente vai dividir em 2 episódios, vamos falar em 2 vezes. Mas quero agradecer vocês aí por estarem como espectadores e agradecer em especial o Nilson pelo tempo dele, pela atenção, pelo carinho de sempre e por tudo que a gente já caminhou juntos aí nessa jornada. Obrigada, viu, Nilson? É isso, eu que agradeço. Obrigada, até. Tchau. Tchau.